Olá, amigos do canal MFTV, sejam bem-vindos a mais um Brasileiro MFTV. Dessa vez ao meu lado está Leonardo Lustosa, né? Troco o companheiro, mas não troco o time. Mais uma vez um palmeirense ao meu lado. Tudo bem, Leonardo Lustosa, fazendo sua estreia no Brasileiro MFTV. Como você se sente nesse momento, Léo? Acho que uma rodada para o palmeirense não muito favorável, né? Com muito estresse, muita reclamação por parte da galera, mas sempre um prazer estar aqui. Vamos falar dessa sétima rodada aí do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá. Primeiro jogo da rodada, às 7 horas, foi Ceará e Fortaleza. O Ceará vencendo mais uma vez o Fortaleza. Vamos ver aí o que o Sérgio Soares tem a falar sobre a atuação do Ceará que venceu o confronto, Léo. Fala galera da MFTV, beleza? Pessoal, grande vitória do Ceará nessa rodada do Campeonato Brasileiro contra o seu grande rival, né, o Fortaleza, no Clássico Rei. Ao meu ver, foi um jogo de muita transpiração, como tem que ser todo clássico, mas também de muita tática, né? O Ceará reprisou a sua tática contra o Fortaleza na Copa do Nordeste desse ano, que teve a vitória. E mais uma vez conseguiu o resultado positivo, 3 pontos, né? No caso agora no Campeonato Brasileiro. Anulou as principais jogadas do Fortaleza, jogadas de jogo direto. Quando o Fortaleza tentou ir por dentro também foi marcado muito bem pela linha de volante do Ceará. Os zagueiros não deram bobeira, os laterais também, Samuel e Bruno, sempre muito seguros na defesa. E com isso teve tranquilidade para fazer o seu jogo, né? O Ceará, o seu jogo de transição ofensiva, com o Charles e o Fernando Sobral ali sendo essenciais na jogada, né? Correndo dos espaços vazios que a defesa do Fortaleza deixava. E o Charles conseguiu uma jogada de muito esforço, um cruzamento para o Vina, que entrou na área e fez o gol da vitória. O Vina é um cara que está sendo indispensável para o elenco. Realmente um cara diferenciado ali no meio para dominar a bola bem, para dar fluidez às jogadas. E conseguiu mais uma vez, e dessa vez chegou na área e fez o gol, né? E é isso, né? O que falar depois de vencer um clássico, né? Todo mundo fica muito feliz, né? E a torcida, também, de uma forma geral, está muito satisfeita com o time, com o técnico. Alguns ainda estão cobrando reforços. Eu acho que é necessário para o time, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, realmente, 38 jogos. Mas até agora tem sido muito positiva a participação do time no campeonato, jogando com muita vontade, concentrado, não saindo do seu plano, que é essencial na maioria das partidas. E vamos lá, vamos subir. São 3 vitórias seguidas, a gente sabe que é difícil manter esse retrospecto, né? Principalmente vindo próximos jogos muito difíceis nesse mês que está chegando. E vai iniciar agora com o Santos, o próximo jogo. Mas é isso, é não baixar a cabeça, né? É conseguir pontuar fora, vencer em casa, esse é o Campeonato Brasileiro. Para o Cearense, para o torcedor do Ceará, é maravilhoso, né? Vencendo mais uma vez o Fortaleza, uma vitória muito importante no campeonato, que ajuda a subir na tabela, já está em sétimo a equipe do Ceará, né, Léo? Exatamente, né? Uma equipe que a gente esperava muito no início da competição, muito pelo título da Copa do Nordeste, né? É, né, no estado, né? Também na região, no Nordeste vale demais, então é um título que, mesmo após você vencer, né, você tem que mostrar a resposta que você foi o melhor time do Nordeste. Alguns outros times estavam tendo atuações melhores que o time do Guto Ferreira, que conseguiu de fato fazer uma partida boa, não deixou o Rogério Ceni conseguir colocar sua filosofia, né? Criou poucas chances do Fortaleza e o Ceará aí sai com esses pontos valiosos nesse clássico que vale mais ainda para a torcida, para a galera e principalmente para a reabilitação do Ceará, que tem brigas maiores do que outros times como Bahia e Fortaleza. Exatamente, vamos ver o que o Rodrigo Alencar, torcedor do Fortaleza, tem a nos falar. Cara, se eu fosse torcedor do Fortaleza, eu ia me sentir muito decepcionado com o jogo. 73% de posse de bola, nenhum chute no gol. Vamos ver aí o que o Rodrigo tem a falar. E aí galera da MFTV, aqui estou mais uma vez para falar de Fortaleza, né? Para falar do Clássico Rei que ocorreu nessa quarta-feira. Ceará 1, Fortaleza 0. 73% de posse de bola, mais de 500 passes acertados e nenhum chute em direção ao gol. Esse foi o Clássico Rei e esse foi mais uma partida do Fortaleza. Toca, 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 zagueiro, goleiro, volante, zagueiro, goleiro, volante, toca, 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 toca. E o time não encontrou espaço para poder atacar o rival. O time não teve um mano a mano. E numa jogada no final do primeiro tempo, a bola já estava saindo pela lateral. O jogador do Ceará conseguiu salvar essa bola, cruzar no meio da área.
e o atacante do Ceará aproveitou, fez 1 a 0 e pronto, acabou o jogo. Não teve segundo tempo, teve toque pro lado, direita, esquerda. E o Ceará lá todo atrás, esperando Fortaleza, esperando uma oportunidade de contra-ataque. Mais uma derrota do Fortaleza para o Ceará de Guto Ferreira. São 4 clássicos em 2020. Uma vitória do Fortaleza, 2 do Ceará e um empate. Agora sábado vamos enfrentar o Flamengo e vamos ver qual Fortaleza vai jogar, né? Esse Fortaleza sem criação, sem ímpeto ofensivo, ou o Fortaleza que ganhou as partidas anteriores. Sábado a gente vai ver. E depois eu vou estar aqui para contar para vocês. Valeu, galera. Ó, se tudo que a gente elogiou a atuação do Fortaleza na rodada anterior na semana anterior contra o Corinthians, né? Que veio para São Paulo, enfrentou o Corinthians, poderia ter vencido o jogo, tem agora para criticar no confronto de quarta-feira. Perfeito. E além disso, né, o Fortaleza ele tem limitações sérias, né, no seu elenco. O técnico tira de muito até, eu acho, né, além do que outros treinadores fariam. Só que é um confronto que, apesar de esperado, é um clássico, né? Então a torcida acaba pegando muito no pé por isso, apesar de, na minha concepção, o Fortaleza ter conseguido tirar pontos valiosos nos últimos jogos, nas últimas partidas, que não se imaginava. Tirar um ponto lá na Arena Corinthians, por exemplo, é um exemplo disso. Então eu não vou me colocar aqui numa posição de exigir demais o Fortaleza. Acho que está fazendo, na verdade, aquilo que deve ser feito, conquistando pontos valiosos para brigar para não cair, que é o que o investimento permite. Bom, daí o jogo 7-15, o primeiro deles, Fluminense, Atlético Goianiense, todo mundo no Cartola esperava uma baita atuação do Fluminense, mas não foi isso que aconteceu. Vamos ver aí o que o Matheus Garzon tem a falar sobre a atuação do tricolor das Laranjeiras. Fala galera, tudo bom? Matheus Garzão aqui para MFTV falar desse Fluminense 1, Atlético Goianiense também 1. É, é o tipo de jogo assim que você falar assim antes do jogo, vai ser 1 a 1 contra o Lanterna do campeonato, você aceita? A torcida do Fluminense não ia falar. E aí você depois do jogo fala, foi 1 a 1 contra o Atlético Goianiense, aceita, continua também não aceitando, porque foi um jogo que mesmo com a expulsão eu não acho que o Fluminense deveria ter empatado, dadas as diversas circunstâncias aí. E aí, bom, enfim, a gente tem que separar mesmo o jogo em dois momentos, né? O momento da expulsão, né? Antes da expulsão e depois. Antes, né, do Hudson ser expulso, porque aí eu já faço minha primeira crítica aí. Quem viu o vídeo sobre o jogo contra o Vasco já tinha falado que o Hudson entrou muito mal, sem ritmo de jogo. Então, assim, eu não teria colocado o Hudson como titular, né? O Iago Felipe tá aí, eu não sei porque o Iago Felipe perdeu tanto espaço, mas eu não colocaria o Hudson como titular, então aí já é o primeiro erro, né? O Hudson tá muito afobado, fazendo muita falta boba, muito truculento, sei lá qual que é a palavra certa para falar, mas o Hudson não tá bem. E, e aí o Fluminense começou bem, né? Só fez essas alterações, o Yuri de suspense e o Lucas Claro poupado, né? Não sei se tá acontecendo alguma coisa aí nos bastidores. Espero que ele jogue contra o São Paulo aí e acabar com esse negócio, 7 jogos e tal, pra ele não ir embora. Mas o Fluminense começou bem, começou em cima do Atlético Goianiense, fez o gol e o jogo estava relativamente controlado. Até o primeiro Hudson tomou um cartão amarelo bobo, depois o Nino saiu jogando errado, sobrou pro Hudson fazer a falta. Acho que ele poderia ter feito melhor e acabou tomando um segundo amarelo, né? Expulso com 40 minutos de jogo, e aí o que foi o final do primeiro tempo foi uma espécie de uma, como é que eu posso dizer, de uma apresentação do que seria o resto do segundo tempo, né? O Atlético Goianiense em cima,
colocou mais gente para atacar. O Fluminense recuou, né? Eu não parece que nem tentou puxar contra-ataque, não tentou fazer nada. O Fluminense simplesmente pegava a bola, rebatia, devolvia para o Atlético Goianiense. Pegava a bola, rebatia, devolvia para o Atlético Goianiense. Foi assim até tomar o gol. Que foi merecido, assim, óbvio que foi outra falha do Nino, né? O Nino tem jogado muito mal. Deixou o atacante deles com o Calegari, que tem 1,5 m. E aí, bom, enfim, tomamos gol 1-1. E aí que o Fluminense pensou em começar a sair pro jogo. E aí viu que dava para ter saído, né? Se você vê a partir do momento que a gente tomou o gol ali, os últimos 20 minutos de jogo, 15, 20 minutos de jogo, foi um jogo aberto. O Fluminense ia, tentava, o Atlético Goianiense ia, tentava. Né? Dava para o Fluminense ter feito melhor antes de tomar um gol. Né? Para variar, foi tomar um gol, foi estar não ganhando para tomar alguma atitude, né? E aí, bom, pagamos caro por isso. Quando tentou fazer o 2-1 já estava tarde demais. E aí agora era a chance do Fluminense manter ali no G4, caiu para quinto lugar, mas só que é aquele tipo de ponto que você não consegue recuperar nunca mais, né? Empatar com o Atlético Goianiense em casa, eu acho que serão poucos os times que querem disputar alguma coisa no campeonato vão conseguir. Bom, eu acho que fica a crítica aí principalmente ao Nino e ao Hudson, né? Ao Odair por ter escalado o Hudson, e talvez valha a pena a gente testar uma zaga com Digão e Lucas Claro. O Nino tá realmente fora de ritmo total, tomando decisões erradas, em saída de bola, em cobertura e tudo mais. Mas de resto, eu acho que o Fluminense está num caminho interessante. Vamos esperar para ver aí o jogo contra o São Paulo, que desperta fortes emoções em parte da torcida aí as viúvas do Diniz. Vamos ver se a gente consegue ganhar do São Paulo, que tomou um 3-0 aí do Atlético Mineiro. Óbvio, com toda essa polêmica aí de gol que para mim não estava impedido, mas espero pelo menos que a gente ganhe aí do São Paulo para voltar a olhar um pouquinho mais para cima, né? Porque 2 derrotas seguidas já vai fazer o time perder o ritmo, e aí eu acho que 2 derrotas seguidas vão mostrar que o Fluminense não vai ter condição de brigar, pelo menos na parte de cima da tabela, né? Tá certo? Pessoal, é isso mesmo. Um abraço aí e até a próxima. O Fluminense, se tivesse vencido, agora era para estar na segunda colocação. Com o empate, vai para a quinta, volta a decepcionar, volta a ser o Fluminense do começo do campeonato, que a gente viu. Complicado, né? Porque aqui no Brasil parece ser a tônica do campeonato a irregularidade. Concordo totalmente. Essa irregularidade não só pelos casos, né, de coronavírus que tiram atletas do seu elenco, como tirou o Odair de parte da competição no Fluminense, somada a uma imaturidade de alguns jogadores que a gente não esperava, como o Hudson, que foi expulso na partida no final do primeiro tempo, enquanto o Fluminense vencia a partida e, pelo menos até então, estava com tranquilidade para o confronto. Naquele momento, o Mancini conduziu o Atlético Goianiense para uma nova postura no segundo tempo e uma bola aérea conduziu ao empate do time goiano, que arranca um ponto do Fluminense no Maracanã. Não é pouca coisa, é um ponto valioso, e 2 jogados fora pela imaturidade de Hudson. Exato, né? Porque depois da expulsão, no final do primeiro tempo, no segundo tempo, só deu o Atlético Goianiense, né, Léo? Vamos ver aí o que o João Pedro Bolzan tem a falar sobre a atuação do Dragão para nós, que é um ótimo resultado. Empatar no Maracanã é sempre complicado. Jogando no Rio, o Atlético conseguiu um importante empate contra o Fluminense. As expectativas não eram nada boas. O Atlético em crise e o Fluminense embalado. Tudo só piorou logo aos 6 minutos, com um gol de Evanilson. Tudo levava a crer que seria uma vitória fácil do Fluminense. O Atlético simplesmente não conseguia chegar ao ataque. Mas aí veio o lance que mudou o jogo. O Hudson foi expulso aos 40 minutos após dura falta em cima de Gustavo Ferraris.
O Atlético então foi com tudo pra cima. E a entrada de Mateuzinho e Everton Felipe no segundo tempo só contribuíram. O gol veio, e com ele, o artilheiro do Dragão da temporada e que estava fora devido à lesão, Renato Kaiser, em cruzamento do nosso K-Popper favorito, Chico. O empate, com a equipe jogando um bom futebol no segundo tempo, coloca panos quentes na crise que vinha se instaurando no Atlético. O ídolo Jorginho, após uma guerra de notas oficiais entre clube e jogador, pediu para sair. O jogador simplesmente não tem clima para trabalhar com Wagner Mancini. O Atlético agora volta a campo na próxima rodada contra o Grêmio em Goiânia. João Pedro Bolzano para a MFT. Como a gente disse, sempre complicado empatar no Maracanã, ganhar pontos muito importantes, ainda mais quando o Janderson joga no seu time. Para o Atlético e para o Mancini são bons resultados, é um bom resultado, né? Apesar de que a equipe está na penúltima colocação, mesmo com um jogo a menos, né? Se vencer, sai da zona. Vasco e Botafogo que abram os olhos, porque o Atlético Goianiense está gostando de tirar ponto de cariocas. Venceu o Flamengo e empatou com o Fluminense, né? Acho que está se instalando o patamar que a gente pode esperar do Atlético Goianiense. Entregou demais, obviamente, nas primeiras partidas, mas não é um time para aquilo. Não é um time para vencer o Flamengo, não é um time para tirar esse tipo de ponto, né? Acho que ali, com as características do jogo mais truncadas, um jogador a mais um tempo inteiro, pode fazer alguma coisa, mas a briga do Atlético Goianiense, obviamente, não é com o Fluminense, não é com o Flamengo, é lá embaixo da tabela brigando para não cair. É isso. No outro jogo da 7-15, acho que esse vai entrar no confronto de jogos ruins do campeonato, né? Goiás e Corinthians. Corinthians foi até Goiânia, venceu o Goiás meio desfalcado, um time que ainda está meio sem um desenho feito pelo Thiago Largue. Vamos ver o que o Marcos Vinícius Gerê tem a falar sobre o Esmeraldino. Que é Marcos Vinícius Gerê, direto de Goiânia, para falar sobre o jogo do Goiás, que recebeu na última quarta-feira o Corinthians na Arena da Serrinha, onde acabou perdendo por 2-1. Foi um jogo em que, digamos, uma atuação boa do Goiás, não foi ótimo, passou longe disso, mas o time atuou bem. Faltou ali uma questão de uma finalização melhor das jogadas, tanto o último passe como a finalização direta para o gol. O time chutou muitas vezes para fora e isso foi ruim. E deu o azar ainda sobre a forma como levou os gols. O primeiro gol, o cruzamento vindo ali do lado direito, e o zagueiro Fábio Sanches acabou fazendo contra. Um lance assim de pura falha individual. Depois ainda o Goiás conseguiu o empate com o gol do garoto Vinícius Lopes, que na verdade errou a finalização e acabou fazendo o gol, que bom. Mas no segundo tempo um cruzamento, uma bola levantada na área e o Danilo Avelar meio que sem querer acabou cabeceando a bola para o gol. O Tadeu não conseguiu chegar na bola. Então o Goiás perdeu mais uma. Agora com os resultados da quinta-feira, o Goiás se tornou lanterna. É certo que tem 2 jogos a menos, ainda enfrenta o São Paulo e o Grêmio, mas o Goiás atualmente é o lanterna do campeonato e agora na próxima rodada enfrenta o Sport Recife. Valeu, até a próxima rodada. Para o torcedor do Goiás, estar na última colocação é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Ainda mais como se desenhou essas 6 primeiras partidas do Goiás, porque o Goiás não jogou a primeira rodada, né? Jogou só da segunda em diante. É bem complicado. Na verdade, acho que o Goiás tem 2 jogos a menos. Tem 2 jogos a menos o Goiás. Tá na lanterna, mas tem 2 jogos a menos. Então tem uma gordurinha ainda. Mesmo assim, o time tá mal montado, tá sem uma cara, né, Leonardo? Exatamente, os 2 jogos a menos fazem diferença? Fazem, mas a vitória faria com que o Goiás saísse da zona de rebaixamento e colocasse o Corinthians, né? Era um jogo que era tudo ou tudo para o próprio Goiás, que jogou nos seus domínios. O jogo foi tecnicamente muito fraco, né? Tanto por parte do Goiás quanto por parte do time do Thiago Nunes, né? Acredito que o Thiago Largue tem esse crédito, está entrando agora na equipe, conhecendo o elenco.
Acho que eu consegui ver bons pontos, pelo menos na construção de jogo do Goiás em alguns momentos do primeiro tempo, sobretudo, né? É um time um pouco diferente, né? Já com algumas ideias, mas essas ideias precisam de tempo. Aquele tempo que a gente dá para o Torran, aquele tempo que a gente dá para outros técnicos, a gente tem que dar também para um time com um elenco muito inferior, inclusive. Então, é um resultado normal perder para o Corinthians nos seus domínios, mas ele, obviamente, entristece a torcida esmeraldina. E agora a gente vai falar, né, para o Corinthians. Já vou até introduzir. Acho que é uma vitória que é mais importante, né, com o resultado do que pela atuação. O Corinthians precisava desses 3 pontos para se distanciar de uma zona de rebaixamento que não o compete, pelo menos pelo investimento que tem comparado a outros do campeonato. Então o resultado se faz mais importante e dá um gás de oxigênio um pouquinho ali no galão do próprio Thiago Nunes. Mas a atuação ainda deixou muito a desejar, principalmente pelo treinador ter feito mudanças aí muito contestáveis, né, para o segundo tempo, sobretudo. Exato, eu esqueci de comentar no meu vídeo, porque tem um limite de tempo, mas eu concordo. Mexeu muito mal, mexeu muito mal. Vamos ver o que eu falei com detalhes, daí depois o Leonardo Sola termina. Vamos ver. Na última quarta-feira, o Corinthians foi para Goiânia enfrentar o Goiás e o Thiago Nunes mudou o time. Voltou exatamente, praticamente, né, a escalação que utilizou no primeiro jogo do Campeonato Paulista, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Só algumas mudanças, né? Cantilho no lugar do Richard, o Danilo Avelar no lugar do Pedro Henrique, Gustavo Mosquito no lugar do Janderson e o Bozelli no lugar, o Jô no lugar do Bozelli. Então a gente viu um time que demorou 9 meses para voltar a uma escalação do início do Campeonato Paulista. E ainda melhor, né? Porque eu acho que essas mudanças dos jogadores que ocorreram são jogadores melhores. O Corinthians chegou, fez um bom primeiro tempo até, um primeiro tempo ok, conseguiu fazer o gol mais uma vez com o Cantilho dando um belo passe para alguém filtrando na área nas costas do lateral, mais uma vez o Ramiro. O Corinthians teve mais chances, não conseguiu fazer o gol. O Goiás até que criou, mas o Cássio fez boas defesas. No segundo tempo, ele volta com o Gabriel, uma coisa que ninguém entendeu, e a justificativa dele na coletiva de imprensa foi pior ainda. O Corinthians definhou numa falha do Gil, que estava praticando isolamento social da linha burra. O Corinthians sofreu gol de empate, não conseguiu criar. O Otero entrou até que razoavelmente bem. E num gol que o Avelar, nem ele sabia como ele ia fazer para cabecear a bola, agachado, ele foi e fez o gol. O Corinthians venceu. Agora, hoje, sábado, o Corinthians enfrenta o Botafogo na Neoquímica Arena. Primeiro jogo sob esse novo nome. E a gente espera uma vitória. Bom, dessa vez, por ter vencido, fiquei um pouco mais tranquilo, fiquei um pouco mais, né? Mas a situação foi péssima, péssima, péssima. Para ser ruim, tinha que melhorar muito ainda. É aquela situação, mais uma bola, né, como você disse no vídeo, enfiada pelo Cantilho da maneira que foi, inclusive muito parecido com o que aconteceu contra o São Paulo. O Ramiro, né, faz um cruzamento que toca no jogador do Goiás e entra. Mas acho que não é por aí que o Corinthians tem que considerar que a sua construção está funcionando por causa de um lançamento desse. Acho que a bola tem que passar um pouquinho mais no pé, né, principalmente do senhor Luan, que não apareceu no jogo, né, tá fazendo hora extra nesse meio-campo do Corinthians e recebe oportunidades. É a mesma situação do Lucas Lima, que a gente vai falar mais pra frente no Palmeiras. Por chances, ele não pode reclamar. Ele tem que fazer autocrítica e sentar um pouquinho mais vezes no banco. Acho que o Arauz merece muito mais chances do que ele, porque em menos tempo apresentou mais coisas, apesar de ainda ser muito pouco. Exatamente. Do outro jogo, o jogo ruim da rodada, acho que poderíamos considerar esse, né, Léo? Botafogo e Curitiba 0-0. Vamos ver o que o nosso querido amigo Guilherme Monteiro tem a falar sobre a estrela solitária, o Botafogo. Olá, amigos da MFTV. Mais uma rodada do Brasileirão aí chegando ao seu fim, né? E nessa rodada, né, eu vou trazer novamente o resumo do Botafogo. Nós enfrentamos o Coritiba nessa rodada de número 7 do Brasileirão. E nessa quarta-feira a equipe empatou sem gols, né, no estádio Newton Santos. Um jogo que teve que promoveu, né, houve a estreia do Salomão Kalou, uma grande estrela nessa temporada, um grande nome aí que chegou ao futebol brasileiro, e especialmente aqui para o futebol do Rio de Janeiro.
no Botafogo. A equipe novamente sofreu muito com os problemas de transição defensiva, assim como eu já havia comentado no meu último vídeo contra o Internacional. A equipe, por mais que tenha evoluído do ponto de vista ofensivo, foi uma equipe que conseguia chegar bem ao último terço, balançou muito bem a defesa do Coritiba quando teve a posse de bola, usando bastante a amplitude com os laterais Guilherme Santos e Kevin ontem, né, já que o Barrandegui foi uma mudança do Paulo na escalação. Então a equipe chegou a fazer gols, né, criou algumas oportunidades, principalmente ali nos primeiros 25 minutos, mas que em contrapartida defensivamente, principalmente no primeiro tempo, o Coritiba tinha o Robson como uma boa válvula de escape e soube aproveitar muito bem, né? Chegando no gol com o Gatito, e o Gatito fazendo defesas muito importantes para salvar a pátria alvinegra. E é esse que é o principal ponto, que eu deixo aqui como problema até agora no Botafogo, né? Não, desde o tempo do início do trabalho do Paulo, né, com a chegada do Honda, o Botafogo apresenta esses problemas. Então, até que ponto vale você ficar marcando em bloco alto se você tem jogadores que não conseguem fechar uma linha de passe, que pressionam no momento errado e deixam espaços, e deixam tudo nas costas da última linha para você proteger a sua defesa. Isso é um ponto que o Paulo precisa rever, e eu acredito que para o jogo do Corinthians isso não deve acontecer. O Botafogo deve jogar uma altura de bloco defensivo um pouco mais baixo, deve atuar uma altura menor de campo, deve ter uma faixa maior para o Corinthians trabalhar a posse e assim explorar as transições, né? Acho que isso vai ser já uma diferença em relação ao jogo do Coritiba, né? E a expectativa que fica é que a equipe volte a vencer nessa próxima rodada já, né? Prospectando aqui, já que a equipe tem um número de vitórias igual ao Atlético Goianiense, que como a rodada não acabou, né, na Foto Sport jogar ali lá embaixo, o Sport pode até passar o Botafogo pode entrar na zona do rebaixamento. O Atlético é o 18º colocado, após esse empate contra o Fluminense. Então, as coisas estão começando a ficar complicadas para o Paulo no comando, porque há uma pressão já, principalmente pela questão do Honda, né? As pessoas tentam explicar N vezes que o próprio Honda pediu para ser escalado de volante como um segundo homem, e acabam delegando ao Paulo a culpa que o próprio Honda pediu para jogar nessa posição para liberar o Caio. E inclusive falando nele, o Caio é um dos jogadores que retorna ao grupo no jogo contra o Corinthians. Ele esteve suspenso e nessa rodada não pôde atuar, então quem atuou é o Rafael Foster. Então a gente vai ter, eu acredito que tem algumas mudanças, né? Já falando um pouquinho também de notícias, o Vitor Luiz voltou a treinar, né? Hoje quinta-feira, no dia que eu estou gravando esse vídeo. A diretoria também anunciou que não haverão mais contratações, né, pelo menos por esse período. O Renteria, que foi anunciado hoje, foi o último reforço alvinegro para a temporada até o momento. O objetivo da diretoria, no geral, é conseguir baixar os custos de salário. Os custos não são tão altos em relação ao padrão brasileiro. O Botafogo tem apenas a 14ª folha salarial entre os 20 clubes da Série A, então uma folha relativamente baixa. Então, para entrar na SA, ainda querem reduzir mais custos, o que eu vejo como positivo. Mas enfim, né, provavelmente nessa rodada contra o Corinthians haverá um rodízio de atletas, né, como sempre faz. A gente nunca pode cravar nenhuma escalação do Paulo. O Paulo sempre se adapta ao adversário, então isso vai ser um fator complicador, até mesmo para o Thiago Nunes tentar identificar, né, com as mudanças que o Paulo pode fazer, o que o Botafogo pode ter de novidade, de diferente, aquilo que ele já estabelece como padrão. Então é isso, amigos. Um grande abraço e que seja uma próxima rodada aí frutífera para o Botafogo. Para o Botafogo foi horrível. Esse resultado deixa o time na zona, complica a situação. 4 empates no campeonato. O Botafogo empata muito. Teve aquela vitória contra o Galo. Se não tivesse vencido aquele jogo, já era para estar na lanterna. Então tá complicado. O time atua bem? Sim, o time está entregando até um futebol razoavelmente bom.
O Paulo Autuori faz um bom trabalho, mas no resultado, que é o que importa aqui no Campeonato Brasileiro, tá complicado. Eu acho que é previsível. E eu vou explicar o porquê. A gente superestimou, a gente, que eu falo, todo mundo, né? Tanto a mídia, quanto os canais como nós, quanto até os próprios torcedores, né? Tanto a montagem do elenco do Botafogo, que é feita de uma maneira bastante contestável, com alguns nomes que, obviamente, a gente entende que não são tão produtivos assim, mas tem nome, né? Obviamente. É, E o Botafogo, gente, o Botafogo construiu seus resultados na base da reatividade, na base de ser atacado, se defender muito bem e tentar aí um contra-ataque, uma transição para fazer o seu gol. Fez isso, né, em alguns jogos, venceu o Galo, empatou com o Flamengo, mas na hora de construir o próprio jogo, era óbvio que a dificuldade ia ser escancarada, foi o que ocorreu, né? Apesar também de o goleiro do Coritiba ter feito milagre o jogo todo, mas o Gatito também fez. Então acho que foi um jogo franco, e o 0-0 ele é ruim para os dois. O Botafogo tinha que ganhar nos seus domínios e o Coritiba não pode perder pontos contra os adversários que ele vai brigar até o final. Eu considero o Botafogo um time que vai brigar até o final entre os 8 últimos times ali, que é onde também estará o Coritiba. Então são jogos que hoje parece que não fazem diferença. Mas se fosse, por exemplo, numa penúltima, última rodada, teríamos outros olhos. Então são para os dois pontos desperdiçados. Exatamente, vamos ver aqui que o Murilo Demarque tem a falar sobre a atuação do Coxa Branca, daí eu falo o que eu ia falar. Amigos, o jogo do Coxa contra o Botafogo foi um jogo que no primeiro tempo foi intenso, teve as melhores chances de gol tanto do Botafogo quanto do próprio Coxa, né? Que ao mesmo tempo que o time conseguiu suportar a pressão adversária, ele também teve suas principais chances na primeira etapa e poderia ter até convertido em um gol. No segundo tempo, com as alterações, o ritmo dos dois times caiu e o jogo ficou um pouco mais lento e o Coxa conseguiu trazer esse empate para casa, que é importante somar pontos sempre. É importante ressaltar que o time está mais motivado do que o que começou o campeonato. E nessa partida nós tivemos uma estreia que foi do Hugo Moura, volante que veio do Flamengo. Gostei do jeito dele jogar, para mim tem todas as condições de brigar para ser titular. O Neilton, que faria uma boa partida, era um dos caras que poderiam fazer uma boa partida, acabou tendo que sair aos 10 minutos por lesão. Espero que ele esteja disponível para o jogo contra o Galo. O Galo que é o time que tem um jogador que o Coxa está negociando também, Ramon Martinez. Eu não conheço, mas quando eu vi que era um volante paraguaio, eu já me interessei, porque esses caras são raçudos, são caras que se entregam para o jogo. É isso que o time está precisando aí nessa luta para se manter na elite. Então, o jogo de domingo contra o Galo, eu estou gravando aqui depois dos 3-0 do Atlético Mineiro contra o São Paulo. Já seria um jogo difícil, agora eu considero ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, o time tem que ir para cima, porque o jogo em casa ele tem que vencer de qualquer jeito. É a disputa. Vamos ver como é que o Jorginho vai conseguir vai tentar neutralizar esse ataque do Atlético do Sampaoli. Espero que dê tudo certo e o time consiga somar mais pontos, se manter firme aí nessa batalha. Certo? Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Eu concordo com o que você falou. No Campeonato Brasileiro, eu já tinha falado uma vez com o Matheus Amores aqui. Na hora de você fazer a conta de quais pontos você conseguiu, os pontos que você consegue contra os adversários que estão disputando a mesma coisa que você, zona de rebaixamento, Libertadores, título, vale mais esse ponto que você pega, porque você pega um para você e tira um do seu adversário. Então são praticamente 2 pontos, né? Não é à toa que existe aquela tônica do jogo de 6 pontos e tudo mais, porque você evita do seu adversário ganhar ponto e você avança, sua distância aumenta. Então, na hora da soma final, quando for somar ponto por ponto, o Botafogo vai lembrar, putz, perdi ponto pro Curitiba em casa. Daí o Curitiba vai pensar, pô, beleza, 1 ponto tá bom, mas dava para ter conseguido 3, né? Tu vai ficar remoendo, pode fazer falta no final do ano. Exato, e a conta ela é somada ainda, né, a possibilidade que, óbvio, é probabilidade, gente, não estamos falando que acontece, mas no confronto Botafogo e Inter, Coritiba e Inter, a gente entende que os dois perderão pontos. Então a briga deles é entre eles, né, de fato. Se eles quiserem brigar por alguma coisa, eles têm que vencer esses times
que obviamente vão estar ali naquele bolo, e também tirar pontos dos lados de cima, aí vão subir na tabela. Mas quando acontece a perda de pontos para os dois lados, aí a tendência é ficar estagnado. Exatamente. Daí depois, 8h30, tivemos o jogo cego da rodada dos dois times Nutella do Brasil. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino se enfrentaram. Mais um empate na competição. O time do Marcinho Brinquinho, que eu apelidei, fez seu único jogo no comando do Red Bull, empatou com o time do Atlético Paranaense, que foi dirigido pelo Eduardo Barros. Vamos ver aí o que o nosso querido amigo José Walter tem a falar sobre a atuação do Red Bull Bragantino. Fala, rapaziada do Brasileirão MFTV. Hoje vamos falar então desse empate do Red Bull Bragantino com o Atlético Paranaense na última rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que marcou aí o primeiro jogo sem o técnico Felipe Conceição, que finalmente foi demitido para a alegria de todo mundo, que ninguém mais aguentava esse cara treinando o Bragantino. E quem comandou o time nesse jogo foi o auxiliar Marcinho, ele que fez as mudanças que a torcida tanto pedia, que era a volta dos jogadores experientes, né, do grupo. Então ele trouxe de volta o Edmar, trouxe de volta o Aderlan, e no decorrer da partida também trouxe o William Correia, volante, né, que foi um dos principais jogadores da equipe na Série B do ano passado, e também o Ítalo, atacante também, que é um dos artilheiros da equipe desde o ano passado e nesse ano também, né? Então eles retornaram e ajudaram muito o time. O desempenho do time foi muito melhor e conseguiu esse bom empate fora de casa diante do Atlético Paranaense. Agora, o novo técnico vai ser Maurício Barbieri, um técnico jovem, um técnico aí que já comandou o Flamengo, já comandou o Goiás. E vai ser interessante ver como é que vai ser o desempenho dele no Bragantino. O próximo jogo da equipe é no próximo domingo, diante do Palmeiras. Vai ser um jogo bem difícil, um belo desafio para o Maurício Barbieri começar os seus trabalhos. Por hoje é isso, meus amigos. Um grande abraço e esse foi o boletim sobre o Red Bull Bragantino. Até mais! São os dois times que mais decepcionaram do campeonato até agora, né, Léo? Os dois times poderiam entregar muito mais do que a gente está vendo em ponto e em atuação. Perfeito, perfeito. A gente falou no Rinha de Passe na quinta-feira, né, exatamente isso. Que pra mim, né, além de serem os times mais Nutellas da competição, né, porque um ser muito novo, o outro tem um H no meio do nome, enfim, é meme, obviamente, mas falando sério, acho que eram times que eu tinha muito mais expectativa, não são times que nos remediassem, né, nos trariam esse tipo de atuação. O Atlético foi campeão estadual em cima do Coritiba, o Red Bull fez um bom Campeonato Paulista, apesar de ter caído pro A Corinthians. melhor campanha da fase de grupo, tá? Perfeito, teve um pré-pandemia bom, mas acredito que eu não tenho outra resposta. Eu acho que se perdeu um pouco nas convicções do Felipe Tigrão, principalmente, né, a questão do Red Bull. E o Dorival ficou N dias fora por conta do coronavírus, foi demitido, não treinou o time não rendeu, obviamente. Então, são situações que, inclusive, a pandemia tem culpa, mas não é a única culpada. Acho que o bom e barato, ele funciona para o Atlético Paranaense, mas ele nem sempre vai funcionar, né? E para o Red Bull Bragantino, apostas não deixam de ser apostas. Não significa que você gastar dinheiro com promessas, elas serão as promessas, né? Elas podem ser, mas ainda não mostraram, né? São poucos nomes ali que a gente está vendo que estão respondendo pelo investimento. Arthur, né, eventualmente o Alejandro, que nunca foi grande craque fora, né, em outro time, e não é agora que está no Red Bull que será. Então tem que tomar cuidado ao avaliar os elencos também. Exatamente, né? Depois do outro jogo, das 8h30, esse acho que pode entrar no hall dos grandes jogos do Brasileirão 2020/2021. Bahia e Flamengo, né, Léo? Acho que foi um bom jogo. A primeira vitória convincente do Domenech Torrente. Custou o emprego do Roger Machado. E vamos ver aí que o Saulo Maciel tem a falar sobre a atuação do Mengão. Fala aí, pessoal, um grande abraço a todos que estão acompanhando o Brasileirão MFTV. Perdão aí a correria, mas vamos falar do Flamengo. 5-3 contra o Bahia, um resultado expressivo, sim, evolução do time de Domenech Torrente,
Porém, o Flamengo ainda tem muito, mas muito a melhorar, muito a desenvolver. Mais um ponto positivo: se o Flamengo ostenta ter o melhor elenco do Brasil, com vários desfalques, o desempenho foi positivo. Falhas na defesa, querendo ou não, você tomar 3 gols, mesmo vencendo de 5, tomar 3 gols de um Bahia fragilizado é um detalhe a ser acertado. Tudo bem que o Flamengo está com seu terceiro goleiro, Gabriel Batista, que não tem sequência. Diego Alves, machucado desde o último domingo, saiu contra o Santos. Na última segunda-feira, o César, que é o reserva imediato, foi diagnosticado com Covid-19, está em tratamento, está isolado. Por isso, Gabriel segue no time titular. Pedro, mais uma vez, fazendo a sua parte, inclusive marcando 2 gols. Arrascaeta jogando o fino da bola, como já era de se esperar. E Everton Ribeiro recobrando o seu bom futebol. Eu acho o seguinte: se os medalhões, vamos dizer assim, como Bruno Henrique, Gabigol e Gerson, quiserem permanecer no time titular, se essa molecada que está entrando continuar desempenhando um bom papel, acho que eles vão ter que suar bastante nos treinamentos, não só se contentar com o que fizeram no ano passado. O Flamengo joga amanhã, sábado, 5 horas da tarde, contra o Fortaleza no Maracanã. Se vencer, engrena a 3ª vitória seguida depois de um começo de campeonato pavoroso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Pro Bahia, péssimo, né? Pro Bahia é horrível. Começou o campeonato bem com 2 vitórias, agora já tem 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Tá na 12ª colocação. Pro Flamengo é ótimo. A vitória fez o time subir para a 6ª colocação. Já tá tudo embolado ali, já tá 1 ponto do Galo, que é o 3º colocado. Então, é importante pro Flamengo, acho que agora, mais somar ponto do que atuar bem. Porque o torcedor espera muito mais o time lá em cima da tabela. Eu pelo menos tenho essa visão. O investimento do Flamengo é para estar lá em cima. O torcedor entende que a atuação não vai ser igual a do Jorge Jesus de 2019. Tem que dar tempo para trabalhar. Então, para o Domenech é uma ótima vitória. Mas demonstra alguns sinais de preocupação. Tipo tomar 3 gols. Exatamente. Acho que o único ponto negativo do jogo para o Flamengo é esse, né? Um pouco mais de carinho ao olhar a defesa, que tomar 3 gols do Bahia. Um Bahia falido na questão futebolística é basicamente um absurdo. Mas o resultado é muito bom. Bom para quem? Bom para o Flamengo. Obviamente o torcedor do Bahia ficou na bronca. Essa atuação do Flamengo, ela é um caminho, mas ela não é definitiva. A gente não pode assumir que esse é o padrão. A gente não viu o Flamengo jogando bem desde o início do ano, nem com o Jorge Jesus, né? Teve 6 jogos aí muito discutíveis no Campeonato Brasileiro e agora fez um jogo de fato que nos lembrou, nos remeteu ao time do Jorge Jesus, que não vai voltar. Se a gente comparar as escalações, nomes muito diferentes do time que fez sucesso na mão do português, né? Pedro no ataque, com o Thiago Maia no meio, o Isla estreando, o Pedro Rocha também entrou jogando, mas foi um jogo coletivo do Flamengo, ofensivamente, obviamente, tomou 3 gols, né? Mas ofensivamente, assim, intocável. Podia ter feito até mais gols, né? O Pedro teve até mais uma chance clara, no mínimo, para fazer o 6º, por exemplo. Então, é uma atuação que é um norte, mas ela não é o ponto final. O Flamengo tem muito, tá devendo muito ainda a sua torcida, né? Que entendo a empolgação, mas calma, por favor, calma, o Flamengo ainda deve. Exato. Daí no jogo das 9h30, no Allianz Parque, Leonardo Lustosa, Palmeiras 1, Internacional 1. Sem mais delongas, vamos ver o vídeo que você gravou pra gente, vamos ver a sua opinião. Daí se você quiser se comentar mais, se você quiser, passa a bola pra mim. Vamos ver o que o Leonardo Lustosa falou. Tenebroso. Leonardo Lustosa mais uma vez aqui para falar de Sociedade Esportiva Palmeiras, que nessa quarta-feira empatou com o Internacional no Allianz Parque. O Internacional que veio com um time misto, muito inteligente o Kudê, não precisava desgastar os seus jogadores para jogar com a Pocilga, que é o time de Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei entrou com 5 meio-campistas, só o Luiz Adriano lá na frente fazendo isolamento social, né? E obviamente nenhuma bola chegou nele, né? O Palmeiras chutou uma bola no gol no jogo, nada a apresentar. O Luxemburgo chegou no seu limite, né? O Inter estava totalmente desmantelado, né? Tava só com o Lomba, Cuesta, o Patrick e o Moisés de titulares, enquanto o Palmeiras foi com força máxima, né? Pelo menos no papel. Um time totalmente sem ideias, espaçado. Na defesa, obviamente, vai bem. Aquele TFD que eu já estou falando aqui há algum tempo, né? Teoria do futebol destrutivo. O Lucha faz com maestria. Não deixa jogar, mas também não produz nada. O Inter abre no placar nos acréscimos do jogo. O jogo estava encaminhando-se para o fim. O Wilton Pereira Sampaio assinala um pênalti que a bola bate na mão do Luan.
Eu achei pênalti, mas a nova recomendação da FIFA diz que isso não é pênalti. Se a bola vem subitamente, de uma altura relativamente pequena, de uma distância pequena, apesar de o braço estar aberto, não é pênalti, segundo a FIFA agora. O árbitro entendeu como pênalti, para mim também. Aquele tipo de lance é pênalti. Então, o Thiago Galhardo já estava em campo nesse momento, entrou como reserva, mas fez o gol de pênalti. E o Palmeiras, ali no momento de acaso, como sempre, Deus abençoou. A grandeza do time, obviamente, faz parte disso também. O Palmeiras não desistiu no fim do jogo. Fez o que não fez nos outros 90 minutos em 2 minutos. E conseguiu um empate com o Luiz Adriano, lei do ex. Luiz Adriano que comemorou bastante o gol. E deixou irritadinho os colorados que seguem sem ter vencido sequer uma partida no Allianz Parque. O que mais dizer? Bom, o Lucha já devia ter caído. A diretoria vai mantê-lo. Teve reunião hoje. Vai ter uma sequência. E vai comandar o Palmeiras diante do Red Bull Bragantino no próximo domingo, 11 da manhã. Se tiver um resultado que não seja uma vitória, muito possivelmente cairá. E isso preocupa mais ainda, porque o Palmeiras ficará sem técnico numa semana de derby, mais um. Então, nenhuma perspectiva. O Palmeiras é um catado, o técnico é ultrapassado e a torcida fica aquém. Obviamente, a culpa de tudo isso é de uma diretoria que não tem planejamento nenhum. Ao invés de ter demitido agora, vai esperar catástrofes maiores para tomar sequer alguma atitude, né? É isso, família. Até mais. Tem alguma coisa a acrescentar, explicar melhor, falar alguma coisa melhor depois de ter digerido o resultado? Eu acho que não tem muito a acrescentar, é só fazer mais uma vez uma crítica à diretoria que optou pela manutenção, deu mais um jogo para ele, né, que enfrentará o Red Bull no domingo. Então não tem muito a dizer não, minhas palavras de segundos atrás ainda são verdadeiras e serão muito dificultosas para a sequência, obviamente, uma descrição de um Palmeiras sonolento, improdutivo e cansativo. Exato. A minha visão do Palmeiras é que é um eterno mata-mata com vantagem. O Palmeiras entra todo jogo como se tivesse a vantagem no mata-mata, daí quando sofre um gol é um bumba meu boi do caramba para tentar empatar, tal, precisa do gol para classificar. Coisa que não fez o jogo inteiro, tomou o gol, Gustavo Gomes na ponta direita para cruzar, Luiz Adriano chegando, fazendo facão, uma ótima cabeçada tal, imprimiu uma velocidade que você não vê o jogo inteiro. E você fica, pô, como que acontece isso? Porque tem um coach na linha lateral. Bom, vamos ver aí o que o Mário Magalhães tem a falar sobre a atuação do líder internacional. O Internacional, primeiro empate da competição, antes só tinha vencido em uma derrota. Vamos ver o que ele falou sobre a atuação do Colorado. Olá pessoal, Brasileirão MFTV aí pra gente repercutir esse empate do Internacional perante o Palmeiras pela 7ª rodada do Brasileirão no Allianz Parque. O técnico Eduardo Cudê surpreendeu colocando apenas 4 titulares em campo, mas mesmo assim os jovens foram muito bem no meio campo ali, Praxedes, Johnny e Nonato. O jogo sem muitas emoções, em seus 90 minutos praticamente, deixou as emoções da partida apenas para o final. Aos 43 minutos ali o Moisés fez um cruzamento rasteiro da esquerda, o Lua foi tentar afastar, a bola acabou batendo no braço dele, ele que estava com o braço muito aberto, e a arbitragem acabou marcando a penalidade. O Thiago Galhardo foi para a cobrança, ele que entrou no segundo tempo, chutou forte no canto esquerdo e acabou marcando 1-0. Só que aí depois teve a questão da saída de bola, o Palmeiras tentou de forma desorganizada tentar chegar ao empate e conseguiu. Numa disputa de bola ali do Rony com o Moisés acabou caindo atabalhoado ali. O Gustavo Gomes, que estava no ataque, foi à linha de fundo, fez o cruzamento e aí o Luiz Adriano de cabeça acabou marcando o gol de empate do Palmeiras na boa e velha lei do ex. Com o empate o Inter chegou aos 16 pontos, segue na liderança do Brasileirão e agora no domingo enfrenta o Bahia, que está sem treinador porque Roger Machado foi demitido. O Inter surpreendeu, os jovens foram muito bem, como eu falei, na questão do meio campo ali, a defesa até se portou bem também. A questão da bola aérea já é um problema histórico do Inter, e a lateral esquerda então também, principalmente. Então com esse resultado o Inter aí segue na liderança, traz um bom ponto, poupou o time e conseguiu um bom resultado. Claro, pela questão do gol final ali ficou uma sensação ruim, mas na condição melhor de empate era isso mesmo, para a questão até da própria escalação. E tem a questão do lance duvidoso também, que tivemos no meio do segundo tempo ali, de uma cobrança de falta do Bosquilha, em que o Everton pega a bola e dá a impressão que entra para dentro do gol, porque ele chega a encolher os braços, mas o VAR não quis se envolver no lance, não marcou nada e tudo mais. Aí eu até senti um pouco de falta
Tecnologia da linha do gol da Premier League. Mas a questão é Brasileirão, a gente está acostumado, não pode ficar nessa questão da discussão. Um abraço a todos aí, até o próximo Brasileirão MFTV. Esse jogo surpreendeu muita gente, porque o Kudê entrou com o time reserva, né, Léo? E que hoje em dia não pode mais falar time reserva. Então entrou com um time alternativo. E conseguiu dar um bom resultado até o empate, né? Porque antes de fazer o gol, o empate era uma boa ideia. Fez o gol, o empate se tornou uma péssima ideia. Principalmente pelo gol do Palmeiras ter saído no último minuto, vamos assim dizer, e um lance de desatenção do Moisés ali, né, na defesa colorada. É um Moisés que é um titular, mas é um titular muito contestado pela torcida, né, do time gaúcho. Acho que o Kudê acertou em ter poupado seus jogadores porque ele viu, obviamente, o que o Palmeiras havia produzido até então. Ele não precisava desgastar o seu time, né, colocando num campo contra um time que, na sua casa, diante de um time que já sabia que seria alternativo, utiliza 5 meio-campistas, 4 deles defensivos, né, vamos assim dizer. Obviamente, o Gabriel Menino é um construtor, mas é utilizado como um ponta marcador, então ele é defensivo. E no decorrer do jogo, ainda entra Ramires para ajudar a destruir o jogo do Inter e destruir o jogo do Palmeiras. O pior jogo, talvez, junto com Coritiba e Botafogo da rodada. Depois das 9h30, teve um jogo agradável de se assistir. Que seria muito mais legal ter esse jogo na TV aberta do que o jogo que a gente acabou de falar, que é Santos e Vasco. O Santos empatou com o Vasco em casa, mais um gol do Marinho. E que golaço do Marinho. O Lucas Veríssimo fez o gol do Santos, o primeiro, né? Felipe Bastos voltando a marcar, Germancano voltando a marcar. Vamos lá, vamos ver o que o Rick Paiva tem a falar sobre a atuação do Santos primeiro. Fala rapaziada da MFTV, Henrique aqui de novo, torcedor do Santos, para falar do jogo de ontem contra o Vasco, né? Tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, né? Hoje ainda tem o término da rodada do Brasileirão, mas vou falar sobre o jogo de ontem do Santos contra o Vasco. Bom, mais uma vez me sinto mal por ter jogado bem. E acredito eu ter sido prejudicado pelo VAR, né? Porque o primeiro gol do Vasco ali do Felipe Bastos, para mim a linha do impedimento estava totalmente fora de contexto. Totalmente não, né? Também não posso exagerar. Mas eu achei o ângulo da câmera muito ruim, porque o pé do Felipe Bastos está totalmente atrás do jogador do Santos. Não dá para saber se o pé dele estava impedido, se dava condição. E também em comparação ao gol contra o Flamengo anulado, né? No gol do Marinho, usaram o ombro do Jobson como forma de impedimento, né? Já no do Felipe Bastos não usaram. Então acho que tá faltando critério aí pro uso do VAR nesses jogos do Brasileirão, principalmente nos jogos do Santos. Mas no geral ali eu gostei do jogo em relação ao time do Santos, né? Jogou bem. Apesar do vacilo ali no primeiro tempo, né? Quase ter tomado o gol do Germancano, que bateu na trave no primeiro lance da partida. Gostei no geral do primeiro tempo. O Santos indo pra cima, o Soteldo voltando a jogar bem e dando assistências, né? E o Veríssimo abriu pela cara ali pro time do Santos. Depois o Vasco empatou com o gol do Felipe Bastos, que teve a polêmica do VAR. No segundo tempo, a estrela de Marinho brilhou mais uma vez, fez um golaço de falta pro Santos. E aí, quando eu achei que a vitória estava encaminhada, veio o pênalti do Alisson, que foi bem marcado. Esse, sim, eu não tenho nada que reclamar. Se fosse a favor do Santos, eu ia querer que fosse pênalti, realmente foi pênalti. E aí o Vasco acabou empatando. E graças a Deus que no final o Ribamar perdeu uma chance de virar o jogo ali. Ele, o goleiro, ele dominou errado. Mas enfim, mais um jogo aí que podia ter saído a vitória contra o Vasco, que vinha com uma defesa reserva, né? Mas infelizmente aí foi só um empate, conseguimos um ponto. E vamos ver aí no sábado como é que vai ser contra a equipe do Ceará fora de casa. Se o Santos consegue embalar aí uma vitória lá na Arena Castelão e ter que subir na tabela, né? Porque tá na hora de subir. Tô ficando preocupado aí com esses empates dentro de casa. Demorou? Na próxima rodada tô de volta. Valeu, um abraço a todo mundo aí da MFTV. O Santos aí com o Cuca tem jogado bem, mas tem decepcionado um pouco nos resultados, né? No placar final, tá sendo difícil pro Peixe. Eu concordo com você, as atuações elas são bem diferentes do time do Gesualdo. É um Santos que propõe, um Santos que tá construindo uma ideia de jogo, uma identidade, né? Identidade Cuca que a gente tá acostumado a ver aqui no futebol brasileiro. Mas o roteiro do jogo vem sendo cruel com o Santos, né? O Santos nos 3 últimos jogos, incluindo esse contra o Vasco, não estou dizendo que é prejudicado pela arbitragem, mas sofre com o VAR, né? São sempre marcações
que não é que prejudicam o Santos, porque muitas delas foram acertadas, mas elas quebram o ritmo de jogo do Santos por sua demora, por sua, obviamente, impaciência também dos atletas. O Marinho, né, inclusive, questionado lá se ele tinha zoado o VAR ou não, ele falou que não, falou que foi tirar uma foto, né, mas ficou o meme, né, pelo menos o meme fica, né, o Marinho ali passando do lado do VAR é emblemático. O Cuca, inclusive, fala isso. Estamos numa maré ruim, né, de roteiro. Acho que o Santos merecia ganhar muitos dos jogos que fez aí os últimos. Mas falta o resultado. Tem que pingar o resultado, senão daqui a pouco vão querer fritar o Cuca também, gente. Exatamente, né? E o Vasco, mais um tropeço, né? Já são agora 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Ramon Menezes começou muito bem e tal, não sei o quê, mas acho que agora a gente está vendo que realmente o Vasco vai entregar. Mas isso é o que a gente tem que esperar. Normal, começo de trabalho, começo de campeonato. Vamos ver o que o Caio César tem a nos falar sobre a atuação do Vasco. Amigos da MFTV, Caio César aqui para vocês, para falar mais uma vez sobre o Vasco da Gama, que na noite dessa quarta-feira enfrentou o Santos na Vila Belmiro, que saiu com um empate, que ao meu ver foi um resultado justo, mas poderia ter sido bem melhor, né, se não fosse o artilheiro Ribamar. O Vasco no começo do primeiro tempo conseguiu uma boa chance com o Cano na saída errada do Santos, da zaga do Santos. E também no primeiro tempo só teve isso, que o Santos começou a ser superior. O Vasco em alguns momentos foi melhor sim, mas o Santos foi superior em boa parte do primeiro tempo. O Vasco no finalzinho do primeiro tempo achou um gol com o Felipe Bastos ali no escanteio que Catatal, o estreante da noite, um dos estreantes da noite, conseguiu desviar para o meio da área e Felipe Bastos com um meio voleio conseguiu empatar o jogo. Já no segundo tempo, o Santos foi bem melhor do que o Vasco em boa parte do jogo, pressionando muito a saída de bola, até que o Andrei, numa saída errada, com um toque errado para o meio, deu a bola para o Santos e foi feito a falta pelo Carlinhos, e o Marinho, com um belíssimo gol de falta, desempatou, fez o 2-1 para o Santos. E mais uma vez o Vasco não abafa, podemos dizer assim, num desespero saiu para o ataque, num escanteio cobrado na primeira trave, a bola bateu no braço do jogador do Santos, houve o VAR com uma grande demora e foi dado o pênalti que Germancano converteu e se mostrou mais uma vez o faro de artilheiro, porque a bola não chegou nele durante todo o primeiro tempo. Ele só teve uma chance no primeiro tempo e acertou a trave. Já no segundo ele não teve praticamente nenhum, a não ser o pênalti. E depois disso o Vasco foi todo ao ataque, digamos assim, ao contra-ataque, né, que teve no finalzinho, puxado pelo Guilherme Paredes, que ajeitou para o Ribamar, que numa jogada de jogador de pelada, errou o domínio, que poderia ter sido o gol da vitória do Vasco, né? E o Ramon tem que buscar soluções para suprir a ausência do Cano se ele venha se machucar, porque com o Ribamar não dá. Eu já acabei falando antes do vídeo o que eu achava do resultado para o Vasco, né? O Vasco agora está em quarto, tranquilo, tem praticamente a mesma campanha que o Atlético, só que empatou 2 vezes, né? O Galo perdeu 2, por isso está atrás, né? Está na 4ª colocação com um ponto a menos. Mas, Léo, o que você vê do Vasco aí? Você acha que é normal essa fase, 3 jogos sem ganhar e tudo mais? Eu acho que assim, a gente se surpreendeu positivamente com a ideia do Ramon, o estilo de jogo empregado e com eficiência. Eu acho que a gente pode esperar um pouco mais antes do campeonato pelo Vasco. Eu acho que hoje, vendo todos os times jogando, eu acho que o Vasco tem bola para estar no G6. Acho, no momento, hoje, né? Na 7ª rodada. E isso, obviamente, foi prejudicado um pouco nesse jogo contra o Santos pelos desfalques. Eu entendo que alguns jogadores ali com coronavírus prejudicaram a escalação do Ramon, né? Sem o Thales Magno estava suspenso, né? Foi expulso no último jogo. Então, acho que a gente pode esperar um pouquinho mais do que viu contra o Santos, né? Mas o resultado para o Vasco, maravilhoso,
na casa do Santos, um empate desfalcado, parabéns ao Vasco, que pelo menos de momento está em cima da tabela, onde tem que estar porque joga para isso. É verdade. Depois, na quinta-feira, o Grêmio recebeu o Sport na sua arena e aconteceu a zebra da rodada. A zebra passeou o Leonardo Lustosa, primeira vitória de Jair Ventura sob o comando do Sport e uma vitória com a assinatura de Jair Ventura, né? Até rimou. Exatamente, até rimo, porque a gente sabe como vai ser o roteiro, parece que sempre, né? O Renato cuspindo marimbondo na coletiva, né? Como sempre. O time do Grêmio tá muito mal na temporada, né? Muitos gremistas e mídia gaúcha falando em fim de ciclo do Renato Gaúcho, né? Em Porto Alegre, então tá bem complicada a situação. Se ele não conseguir resultados nas próximas rodadas, que antecedem inclusive um Grenal de Libertadores, não seria impensável o Renato cair, ó que loucura, né? O Renato que já tá aí, se eu não me engano, 4 anos, né? No Grêmio. O Jair Ventura faz aquele jogo característico, com 5 finalizações fez 2 gols, isso é muito valioso, né? Obviamente, o começo do jogo eu vi, inclusive, pontos positivos na criação do Sport, que não foi lá só para se defender, foi lá para contra-atacar e com qualidade. E o Grêmio, 30 finalizações, ok, mas muitas dessas morosas, aquelas que desviam, espiam de longe, sem futuro nenhum. E hoje, né, surpreendidos com a notícia de que Romildo vai rescindir o contrato de Thiago Neves, né, com o Grêmio, um atleta que tinha, né, o apoio e o respaldo do Renato, mas o Romildo vai colocar o interesse do clube acima do interesse do técnico, o que obviamente tem que ser feito, né? Mas ele pode perder o Renato, inclusive, com isso. Mas, bom, vamos ver primeiro se o Lucas, torcedor do Grêmio, concorda com você ou não, Leonardo Lustosa, o que ele acha do time e tudo mais. Vamos ver. Fala, rapaziada da MFTV, que fala sobre o Grêmio. É difícil comentar essa partida porque futebol quase não teve e foi um jogo de muitas falhas, muitos erros do Grêmio. O Grêmio tomou o primeiro gol logo com 8 minutos, 7 minutos do primeiro tempo. Um erro do Cortez, né? E o gol do Patrick. Depois, no segundo tempo, o Grêmio comete um pênalti numa falha defensiva de novo. O Orejuela toca errado pro meio da área e o Jean-Pierre vai tentar disputar a bola ali e acaba cometendo um pênalti. E o Grêmio sofre o 2-0, aí já estava no intervalo, o Renato já tinha mexido. Antes do intervalo, o Renato já tinha trocado o Lucas Silva pelo Jean-Pierre. No intervalo, tirou o Cortez e botou o PP. Ficou cheio de atacante o time, desorganizado, sem tática, atacando de qualquer maneira. É o medo que a gente tem do time do Grêmio no momento, porque é o medo de se transformar em um Cruzeiro 2.0. É um bruxismo muito grande com a diretoria, com o Renato, com os jogadores. E quando perde não é cobrado, quando ganha é elogiado, quando erra é elogiado também, então ninguém cobra. E é isso que tá afetando aí os torcedores estão com medo, é desse bruxismo se transformar em algo pior, como foi com o Cruzeiro. E as contratações também estão assustando os nomes especulados, porque são jogadores, ao meu ver, insuficientes. E parece que o Grêmio não aprendeu nada nesses últimos anos. Então, a gente só torce aí para que as coisas mudem. Valeu! O gremista está muito decepcionado. Isso é inegável. Ganhou o Gauchão perdendo, está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 4 empates, uma derrota e uma vitória. Tá difícil pro tricolor gaúcho. Exatamente, a gente vê como faz falta o diferente no Brasil, né? Depois de o Cebolinha sair, o Grêmio cai de produção, depois de Dudu sair, o Palmeiras cai de produção, né? Então, a gente fica muito carente de jogadores aqui no Brasil, principalmente quando a gente vê que a nossa safra é muito ruim. Por outro lado, o Sport, cara. O Sport tá aí com o Jair Ventura, né? Conquistando esses pontos que para eles não eram somados. Antes, óbvio, no planejamento não tinha 3 pontos na arena do Grêmio, mas nem cavacatuça. E conseguiu, né? Pode trabalhar com mais tranquilidade agora para as próximas partidas, no mínimo, o técnico Jair. Exato, vamos ver o que o nosso amigo Guilherme Batista falou sobre a atuação do Sport, que com essa vitória sai aí da zona de rebaixamento e vai para a 14ª colocação. Saudações a todo mundo que está acompanhando mais um Brasileirão MFTV. Vamos falar do Sport que venceu, meu amigo. Pois é, uma vitória praticamente assim fora da curva que ninguém esperava. 2-1 contra o Grêmio na arena do Grêmio. Acho que era uma partida que em qualquer projeção que fosse feita de qualquer pessoa no início do campeonato, ou já com o campeonato andando, ninguém colocaria que o Sport venceria o Grêmio na arena do Grêmio. Acho que no melhor cenário possível alguém colocaria um empate.
né? Mas o Sport venceu 3 pontos importantíssimos, porque o que a gente precisa pensar é quais times que estão brigando contra o Sport lá embaixo vão conquistar o mesmo resultado que o Sport. Quantos vão na arena do Grêmio e vão vencer o Grêmio? Pouquíssimos, para não dizer nenhum. Zebras acontecem, então algum outro pode até roubar um ponto, um pode até vencer, mas pouquíssimos conseguirão esse resultado. Então é uma vitória gigantesca para o Sport, uma vitória que acalma os ânimos da torcida, do clube, dos jogadores, né? Voltar a reencontrar uma vitória depois de 6 rodadas é muito, sim, fundamental para as pretensões do clube, né? O Sport estava na lanterna, afundado numa crise, numa pressão, a torcida cobrando bastante resultados. Então a vitória contra o Grêmio dá alguma estabilidade e novamente exaltar aqui Jair Ventura. Quem assistiu o jogo ontem percebeu que foi um domínio absoluto do Grêmio. Os scouts finalmente foram 35 finalizações do Grêmio contra apenas 8 do Sport. Se eu não me engano, acho que foram 8 ou 7 do Sport, mas assim, pouquíssimas. Então o Grêmio pressionou, martelou, cruzou bola, perdeu gols absurdos. Porém, os times de Jair Ventura são isso. Os times de Jair Ventura vão sofrer pressão, vão dar a bola para o adversário, vão ser martelados o jogo todinho, mas quando tiverem a bola, tentarão ser letais, tentarão ser diretos e, principalmente, precisarão ser muito, como é que eu posso dizer, muito precisos na hora de finalizar. Tem que ter um aproveitamento muito alto. E ontem o Sport teve isso. O Sport chegou poucas vezes, mas quando chegou foi competente, marcou 2 gols e aí consegue essa vitória absurda, essa vitória gigantesca na Arena do Grêmio. Taticamente o time se postou de forma semelhante à partida contra o Coritiba, mas com algumas mudanças bem interessantes. Contra o Coritiba a gente viu um 4-4-2, com o meio campo formando um losango. Ontem ele praticamente repete a formação, porém em campo, com a bola rolando, quando o Sport faz 1-0, a partir daí o que a gente viu foi um Sport se defendendo de forma diferente. Um Sport se defendendo num 5-3-2, certo? Então Betinho afundava entre os 2 zagueiros, e aí você tinha Adrielson, Betinho e Maidana compondo essa primeira linha, Patrick e Juba, que eram os laterais, e aí você fechava uma linha de 5 na defesa, e é muito interessante. Acho que é isso que a gente precisa exaltar de Jair Ventura. A capacidade de ler o jogo, de perceber qual é o adversário, e a partir daí montar uma tática para tentar anular o ataque adversário. Obviamente, o Grêmio é mais qualificado que o Sport, muito mais qualificado, e por conta disso, conseguiu achar espaço, conseguiu criar, conseguiu pressionar. Mesmo assim, acho que a torcida do Sport é unânime em falar que hoje o sistema defensivo do Sport passa muito mais confiança do que o que passava com o Daniel Paulista. Porém, algumas falhas ainda acontecem, e a principal delas é com o Iago Maidana, que é um zagueiro que ele divide opiniões aqui no Pernambuco. Alguns acham ele de bom zagueiro, mas outros, como eu, enxergam nele algumas falhas que podem comprometer o jogo do Sport. E ontem aconteceu uma delas. Maidana, ele foca muito no jogador e ele se esquece do que está acontecendo perto dele. E aí ontem, quem estava com a bola, não me lembro quem foi que estava com a bola que deu o passe para o gol do Grêmio, de PP. Maidana focou quem estava com a bola, esqueceu que PP estava passando nas costas, e aí quando recebeu a bola enfiada, que ele olhou para trás, PP já estava muito na frente e fez o gol. Então essa falha de cobertura de Maidana é algo que ou Jair tenta consertar, ou o Sport vai precisar de outro zagueiro. Tem Adrielson, tem Chico, tem Rafael Thierry que está voltando. Então existem algumas peças, mas eu acho que precisa de contratações pontuais para reforçar o sistema defensivo. No mais é isso, uma vitória gigantesca do Sport, que agora recebe o Goiás na Ilha do Retiro, e tem uma chance absurda de vencer 2 partidas consecutivas, de fazer 6 pontos no Campeonato Brasileiro de forma consecutiva, que seria gigantesco, que daria, sei lá, meu Deus do céu, ia para a primeira página da tabela, e aí pode acabar o campeonato, porque eu vou para a Libertadores. Acho que o melhor não foi nem ter vencido do Grêmio. Óbvio, é muito bom. Mas sair da zona, dar um respiro para elenco, treinador. Por um acaso veio contra um grande time, um time que ninguém esperava e fora de casa. O que só aumenta a moral, né? Exatamente. Aumenta a moral do time, tem mais tranquilidade para trabalhar, né? Eu só tenho uma crítica a esse jogo, que é no primeiro gol do Sport, um gol totalmente bonito e um gol que cego veria que não estava impedido. Aí o Bandeira vai lá e protocolarmente levanta a bandeira, impede todo mundo de comemorar, todo mundo acredita, porque daí todo mundo vai lá, o árbitro tá com a mão levantada como impedimento, depois ele dá o gol, a gente tem que comemorar um apito de árbitro. Cara, tá um saco.
Ninguém aguenta mais. Mas depois desse último jogo a gente comenta sobre o VAR. Vamos lá. No Mineirão, 8 horas, São Paulo e Atlético Mineiro. O Atlético venceu mais uma, meteu 3-0 no São Paulo. O São Paulo perdeu depois de 3 vitórias seguidas, né? Vamos lá. Vamos ver o que o Rafael Orsini tem a falar sobre a atuação do Galo e depois a gente fala sobre o São Paulo. Depois de uma pausa rápida para levantar uma taça ali de Campeonato Mineiro, o Atlético voltou ao Campeonato Brasileiro e ganhou de 3-0 de São Paulo. Meu nome é Rafael Orsini e estou aqui para falar da vitória magistral em cima do Soberano por 3-0 dentro do Mineirão. O primeiro ponto, antes de falar dessa vitória inquestionável, é sobre o lance do impedimento marcado contra o São Paulo no gol do Luciano. Não se discute com a tecnologia. Você pode até falar, mas ele não tem vantagem clara no lance, mas a tecnologia não se discute. Se a regra do impedimento fala de que milímetros é considerado uma infração, então deve ser marcado. Depois disso, depois dessa observação um pouco até longa, o Atlético começou o jogo tomando uma grande pressão do São Paulo, só dava São Paulo até os 30 minutos do primeiro tempo, e então eis que surge Johan, ele mesmo, o questionado, roubou a bola de Tietê no meio de campo, liberou para Jair, outro monstro, que fez uma enfiada de bola precisa no meio da zaga são paulina. Alan Franco, que teve a emoção muito destacada na conquista do Campeonato Mineiro, após perder o pai por Covid-19 antes de chegar ao Galo, fez o primeiro gol da partida, então só deu Galo. Alan Franco mais uma vez fez outro gol com um passe também de biquinho muito inteligente de Johan, e o primeiro tempo terminou com 2-0, uma vantagem já tranquila do Galo, São Paulo um pouco perdido depois do gol anulado, e começou o segundo tempo. Segundo tempo, Fernando Diniz mandou o São Paulo para cima, tentou uma pressão em cima do Atlético, mas acabou que o Atlético soube mais uma vez explorar as falhas do adversário e conseguiu fazer o terceiro gol com o Jair, premiado Jair, que mereceu esse gol diante de ótimas atuações que tem tido, que teve desde que chegou ao Atlético vindo do Sport. O Atlético então se recupera do Campeonato Brasileiro depois de perder 2 partidas contra o Botafogo e Internacional, continua ainda amplo favorito, mas óbvio, tem muito ainda o que melhorar. A gente sempre repete isso, mesmo com toda a minha ilusão, mesmo com todo o meu fanatismo, o Galo não é time para ser campeão este ano. Se for campeão, melhor ainda. Mas que tem um elenco qualificado para G4 principalmente, tem que estar isso na mente do torcedor. Vamos que vamos, Galo. Dá pra gente continuar brigando lá em cima e quem sabe levantar mais um caneco no início do ano que vem. Um abraço. Pro Galo é ótimo. É um resultado que é muito bom. Vai para a terceira colocação, já encosta no São Paulo com um jogo a menos, já encosta no Inter com um jogo a menos. Então, pro Galo é ótimo essa vitória. Principalmente por ter sofrido muito nos 30 primeiros minutos, né, no primeiro tempo. O São Paulo, até o gol impedido do Luciano, dominava as oportunidades ofensivas. O Galo conseguiu, venceu. E um destaque que eu queria fazer é para o senhor Jair, do meio-campo do Galo, como jogou bola ontem, né? Exato, mas essa tônica tem sido regra no futebol do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem começado muito mal os seus jogos e o Sampaoli tem que dar um ânimo no meio do jogo, criar um fato novo. Contra o Corinthians saiu perdendo por 2-0, contra o próprio Flamengo não saiu perdendo por um milagre no começo da competição, e agora contra o São Paulo, mais uma vez, o acaso salvou, né, o Galo de não tomar um gol. E o VAR também, obviamente, quem abriu o placar foi o São Paulo. São Paulo abriu o placar. E eu já introduzo o fator São Paulo. Óbvio, o Galo briga pelo título, tem um time que está sendo montado em construção, com uma ideia de jogo muito louca, eu acho, mas que tem apresentado aí resultados, pelo menos no campeonato. Mineiro foi campeão, por exemplo. Mas o São Paulo, cara, o São Paulo com o Diniz, principalmente, o Diniz é um cara azarado, o Diniz tem que se benzer, alguma coisa tem que acontecer com o Diniz, cara. Porque não é a primeira vez que ele tá fazendo um grande jogo. No Fluminense isso aconteceu constantemente, chances atrás de chances, toma um gol e o castelo cai. Morre o futebol dos times dele. E óbvio, eu acho que o VAR não é justificativa pelo futebol do São Paulo ter morrido. Óbvio, São Paulo também se entregou. A culpa não é do VAR, mas o VAR foi um fator que para nós que assistimos o jogo foi a divisor de águas. Quando o São Paulo se depara com uma situação que psicologicamente o afeta, ele morre. O fogo acaba, e acaba sofrendo demais. Acho que o Atlético não produziu para fazer um 3-0 no São Paulo.
né? Porque o São Paulo tinha que ter feito seus gols no início. Mas o resultado é maravilhoso pro time do São Paulo. E o Diniz, eu não sei nem se tá na corda bamba de novo. Mas ele como psicólogo, pô, vamos conversar com esse time do São Paulo que morre sempre, né? Exato, né? E agora a gente chega no assunto polêmico da rodada. VAR, Leonardo Lustosa. A declaração que a CBF deu nessa sexta-feira só mostra como o campeonato é. Não tem nem falar. O campeonato é completamente dependente do VAR acertar e não demorar, e demora 5 minutos para fazer uma decisão, e a bandeira levantando a bandeira para ter o respaldo do VAR. Cara, não tem nem o que falar. Prejudicou o jogo do São Paulo, prejudicou o jogo do Santos, prejudicou o jogo do Palmeiras, poderia ter prejudicado o jogo do Sport contra o Grêmio. E tudo isso porque quem joga bola sabe. Fica 5 minutos parado, você vai ver como o seu corpo muda. Você vai ver como fica uma velocidade diferente, um impulso diferente, tudo mais. Não é à toa que Várzea começa com VAR, né? Estamos acompanhando o campeonato varzileiro, o Varzileirão. A gente, no jogo, fica discutindo no pós-jogo e dentro do jogo com medo de uma ferramenta de arbitragem, de um simples acessório, pelo menos na teoria deveria ser. Mas aqui o jogo é apitado pelo VAR. Isso que nos causa irritação. Obviamente, eu sou contra o VAR em todas as circunstâncias, mas se tem que ter, que seja em momentos desse tamanho, em erros grotescos. Sério, um lance como o do São Paulo, o gol do Luciano. Vou repetir isso 1000 vezes. Quem comanda o VAR são seres humanos. O lance é extremamente ajustado, né? É impreciso, porque quem aperta o frame não é um algoritmo, não é inteligência artificial, não senhor, é o operador. E o árbitro de vídeo vai lá e escolhe o ponto, um joelho que ninguém vê, um joelho que está atrás da imagem que a gente tem, para definir o impedimento. Então, eu acho que o São Paulo pode sim se sentir prejudicado tranquilamente pela arbitragem, né? Porque um lance desse totalmente ajustado, em que a nossa sensação é de posição legal, a linha é contestada. Para mim, quando não se tem certeza, não se pode prejudicar, né, quem fez o gol. O gol é o momento ápice. Então, quando há dúvida que, né, por 1 milímetro não é vantagem, que seja, né, para quem fez o gol. Né? Mas não, aqui a gente adora caçar pênalti, caçar cartão vermelho e anular gol. O tanto de gol que já foi anulado no Campeonato Brasileiro, seja por impedimento milimétrico ou por falta inexistente no meio campo, na origem, é absurdo. Nosso campeonato tá xoxo, horrível, horripilante. O Varzileirão, VAR de Várzea e VAR de VAR. Exato. E tem outra coisa também. Cara, a gente citou o gol do Patrick contra o Grêmio. Bandeirinha que erra aquilo tem que ficar na geladeira. Tem que ficar na geladeira, é isso aí. O cara errou na frente dele. Tudo bem. O VAR tá lá para supostamente consertar os erros. Não para achar um erro, né? Ele tá para consertar erros crassos. Mas não é isso que acontece. Daí os juízes continuam trabalhando. Algumas vezes parecem até que foram premiados, né? Pegam jogos maiores, jogos mais importantes. Enfim. Leonardo Lustosa, agora está na hora, vou te introduzir aí para a gente falar do Cartola. Mas antes de falar do Cartola, passar a classificação e depois os jogos da próxima rodada. Em primeiro lugar, Inter. Segundo, São Paulo. Terceiro, Atlético Mineiro. Quarto, Vasco. Quinto, Fluminense. Sexto, Flamengo. Sétimo, Ceará. Oitavo, Palmeiras, o único invicto da competição. Em nono lugar, o Corinthians. 10º, Fortaleza. 11º, Santos. 12º, Bahia. 13º, Atlético Paranaense. 14º, Sport. 15º, Curitiba. 16º, Grêmio. 17º, Botafogo. 18º, Red Bull Bragantino. 19º, Atlético Goianiense. E 20º, o Goiás. Os jogos da próxima rodada. Sábado, 5 horas, Flamengo e Fortaleza. 7 horas, Corinthians e Botafogo. 9 horas, Ceará e Santos. Domingo, 11 horas, Red Bull Bragantino e Palmeiras. 4 horas, Inter e Bahia. 4 horas também, São Paulo e Fluminense. 6 horas, Vasco da Gama e Atlético Paranaense. 7 horas, Atlético Goianiense e Grêmio. 8h30, Sport e Goiás. E também 8h30, Curitiba e Atlético Mineiro. Se você quiser saber o meu palpite, o palpite do Léo, no Rinha, né, Leonardo Lustosa? A gente palpitou lá no Rinha de passe.
Então, se você quiser ficar sabendo, é só ir lá. E vamos falar do Cartola. Aqui temos campeão, Leonardo Lustosa. Temos o campeão da nossa primeira liga mata-mata, né? O Inter de Limão do Gabriel, parabéns, campeão. O vice Parabéns. foi o... Como é que é o nome dele? Eu não tenho acesso mais à liga, porque como acabou, ela sumiu do meu Seven. Cartola. É que eu não sei o nome dele, tá escrito Seven. Seven. E o terceiro É o colocado... Lazy Brasil, não é? Isso, Lazy Brasil. E o terceiro colocado, o pai que tava on. O pai que foi o maior pontuador da final, só que eu tava disputando terceiro. Então eu fiquei terceiro. Mas é isso. Bom, na última rodada, na nossa liga mata-mata, foi assim. Daí agora na liga ponto a ponto, primeiro lugar, Marcos Coimbra com Lustosa Lafranhudo. Segundo lugar, Shakhtar Caxiense. Terceiro, o Dave. E em quarto, Leonardo Lustosa com o Chirac. Daí lá no Z4, o Parisi com seu time Incarnata CF. Na antepenúltima, o Starks do Matheus Paiva. Na penúltima, Mad Show, Madison Martins na penúltima colocação. E na última, o Fortaleza Ararat Sport Clube do José Bezerra. Agora, isso foi da última rodada. No geral, no campeonato, em primeiro, Septetão de Vinícius Gonçalves. Em segundo, Leonardo Lustosa com o Chirac. Terceiro, Recanto Futebol Clube do Alex Rodrigues. E em quarto, o SPFC Umuarama do Anderson. Lá embaixo, lá na zona de rebaixamento no Z4. Ali no topo, né? Quase saindo. Alan Aguiar com o AZKFC, Lustosa Lafranhudo na antepenúltima colocação, Mad Show na penúltima e o podismo do Pódio Dinossauro na última colocação. Leonardo Lustosa, vamos lá, tá na hora do bate-pronto, na hora do bate-bola. Bate-bola! Craque da rodada, Leonardo Lustosa. Craque da rodada? Arrascaeta. Acompanhe o relator. Gol da rodada. Everton Ribeiro fez um drible sensacional e mandou por cobertura um gol ali com C de craque maiúsculo. Exato. Tivemos muitos gols bonitos essa rodada, né? Por incrível que pareça, o gol de falta do Marinho, esse gol do Everton Ribeiro, mas eu quero dar destaque para um, que é o primeiro gol do Pedro. Para mim, esse foi o grande gol da rodada, que ele dá um carrinho no goleiro e faz o gol com 1 minuto. Decepção da rodada, Leonardo Lustosa. Sociedade Esportiva Palmeiras, mas tem que dar um nome de um jogador ou pode ser... Pode ser jogador, time, técnico. Tá bom. Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. E eu vou de Kudê, sabia? Eu me decepcionei com o Kudê, porque se ele fosse com o time titular, ele meteria uns 3 no Palmeiras, eu acho. Então, me decepcionei. Faltou vontade, eu achei. Eu acho que ele percebeu o TFD do Palmeiras, né? Teoria do Futebol Destrutivo, e falou, não, vou descansar uma galera aqui, vou empatar de qualquer jeito esse jogo e no próximo eu tento ganhar. Eu acho que foi isso. Essa é a impressão que eu fiquei. Mas, bom, queria agradecer ao Leonardo Lustosa, que fez sua participação aqui no Brasileirão MFTV. Ele sempre esteve, né? Mas hoje ele participou aqui ao meu lado, falando sobre todos os jogos. Antes ele só falava do Palmeiras. Agradecer você que assistiu até aqui, pedir para você acompanhar as nossas redes sociais, todos os links na descrição, se inscrever no canal, dar like, compartilhar. E é isso aí, Leonardo Lustosa, consideração final. Consideração final é uma expectativa para essa rodada, né? Uma rodada aí que pode, né, definir uma superioridade muito grande, talvez, do Flamengo de novo. Eu acho que o Flamengo tem grandes chances de golear mais uma vez. Dessa vez a vítima pode ser o Fortaleza, que apesar de ter um bom técnico, não é um time capaz, na minha visão, de parar o Mengão, mas pés no chão. Isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo programa. Valeu!